Passados os efeitos mais agudos da crise financeira, a economia aos poucos vai melhorando. Com isso, a tendência é que surjam mais oportunidades de emprego. Se é assim, então por que encontramos tanta gente desempregada por aí? Falta de vagas ou falta de capacidade para ocupá-las? Fica aí que nós vamos discutir as respostas daqui a pouquinho, aqui no Programa do Bem, no Responsabilidade. Estamos de volta com Responsabilidade, recebendo hoje o deputado estadual, secretário de Estado de Agricultura, Cristiano Áureo. Cristiano, fala-se muito na crise. A crise passou? Eu creio que sim. Todos os elementos que estavam presentes no início dessa discussão de crise, que na verdade foi uma crise assim, importada basicamente dos Estados Unidos, onde deu errado o sistema de financiamento de casas, onde se criou 1000 papéis para representar dinheiro, e esses papéis depois acabaram virando uma espécie de mico na mão das pessoas que investiram neles. Isso tudo veio, a população às vezes não entende muito dessa mecânica das coisas, mas o fundamental é que isso veio afetando os países, veio como uma espécie de pirâmide. Não tem essas pirâmides aí que dão errado? Né, que as pessoas... Investem 100 e vão ganhar 100 milhões, né? Que acabam não ganhando. Fazem essas correntes. Outro dia mesmo, num programa de televisão, tinha uma cidade inteira lesada, furiosa, porque tinha caído no conto dessas tais pirâmides que de vez em quando aparecem por aí. Foi no Nordeste, né? Se não me engano, dessa vez foi no Nordeste. Mas elas acontecem em todos os lugares. E no mundo financeiro aconteceu uma pirâmide dessa, ou seja, tinha gente trabalhando de uma maneira desonesta dentro do processo todo. Só que um desonesto bem arrumado, né, ele passa alguma credibilidade e passou para muita gente. E com isso quebrou muita gente, muitos bancos, muitas empresas. E essa crise chegou até a gente. A gente que eu digo, o Brasil inteiro. E também no estado do Rio. Obviamente, você tem países e estados com mais ou menos capacidade de reagir ao momento de crise. Felizmente, o Brasil está vivendo, e estava um pouquinho antes da crise também, um momento mais favorável na sua economia, de um modo geral. Ou seja, nós estávamos com um nível de dívida do Brasil lá com o estrangeiro, um nível de dívida sob controle. Nós estávamos aqui dentro com um volume de produção, com um nível de compra melhor. Os programas sociais mantidos pelo governo federal, pelo governo do estado e por alguns municípios, vinham dando conta de aumentar a renda de pessoas muito pobres que, de repente, começaram a poder consumir um pouco mais. Tudo isso preparou o Brasil não para viver uma crise, porque você, evidentemente, não vive pensando que vai viver uma crise. Ninguém se prepara para isso. Mas a verdade é que essa crise pegou o Brasil num momento mais forte. É como se tivesse assim, teve um surto da gripe A, dessa gripe que pegou todo mundo aí. Mas encontrou algumas pessoas mais bem alimentadas, pessoas com uma capacidade... Resistência mais resistentes. Essas pessoas, embora tenham provavelmente tido contato com uma pessoa que estava com a gripe, não pegou, e outras pegaram. Então, também na economia é assim, tem países que estão um pouco mais fortes, e mesmo que você tenha uma doença, uma crise econômica ou financeira, ou as duas juntas, você, às vezes, não pega aquele país naquele momento. E o Brasil conseguiu passar razoavelmente bem. Agora, parece muito, enfim... positivismo? Otimismo, né? Positivismo. A gente falar isso quando tem muita gente que antes da crise já estava desempregada, passou a crise e a pessoa continua desempregada. Antes da crise estava endividada, passou a crise e a pessoa continua endividada. Então, tem muita gente que está nos vendo e deve ficar perguntando, poxa, da onde está esse otimismo que eu aqui em casa mesmo estou com 3 filhos desempregados? Ou estou com uma pessoa da minha família desempregada? Bom, o fato é que muitas vezes os empregos estão acontecendo, as oportunidades estão acontecendo. Está surgindo, né?
mas as pessoas não estão preparadas, não estão treinadas, não estão capacitadas para ocupar aquela vaga que surge. Então, o que eu tenho observado na prática do dia a dia, tanto na minha função como deputado, quanto no dia a dia da própria Secretaria de Estado que a gente vive, é que muitas vezes o empresário está precisando de um tipo de profissional e o que está na fila do emprego é um profissional com outra formação ou até pessoas sem formação alguma. E tem que parar de culpar a sorte, o destino, pelo fato de você não ter um emprego. Você não está tendo um emprego, provavelmente porque em outra fase da sua vida, talvez você não tenha se preparado para esse momento que se está vivendo. Hoje eu estou aqui para defender basicamente o seguinte: o papel do governo perante a pessoa que está desempregada, antes mesmo de conseguir a vaga para ela, porque a vaga ela vai surgir por força do próprio desenvolvimento da economia, é conseguir uma vaga para capacitar essa pessoa. Porque mesmo que uma pessoa consiga a vaga, porque o empresário está desesperado para contratar alguém, se essa pessoa não tem qualificação, vai ser uma frustração dupla. Porque daqui a alguns meses, o empresário que contratou, ele está querendo mandar essa pessoa embora porque a pessoa não está dando uma boa resposta, e a pessoa que foi contratada, ela achava que tinha encontrado um emprego da vida dela e, de repente, pela falta de capacitação, ela não está encontrando ânimo para ficar trabalhando naquele negócio. Né? Então, quando a gente olha isso, a gente vê que a nossa responsabilidade para encontrar um caminho nessa área educacional de formação técnica e de formação profissional, que são três coisas bem diferentes entre si, é esse caminho que a gente precisa começar a trilhar. Ou seja, nós olharmos para cada possibilidade nos governos e na sociedade, né? Ou seja, as federações, seja ela da agricultura, da indústria, do comércio, tem o sistema S, né? O Senar, o Senai, o Senac, o Sebrae. Esse conjunto oferece oportunidades de capacitação, tem que ser aproveitado. A Secretaria Estadual do Trabalho, a CETRAB, tem um conjunto de ações enormes e a pessoa pode acessar e conhecer as chances que tem de formação profissional. Tem um plano nacional de qualificação que vem dinheiro para os estados e para os municípios organizarem isso junto com os sindicatos, junto com as federações, enfim. Esse trabalho, a pessoa que está desempregada precisa conhecer. A pessoa precisa ir buscar informação antes até de se perguntar, puxa vida, por que será que eu não estou dando certo na minha procura de emprego? Porque às vezes, Cláudia, é até um toquezinho, um preparo para a entrevista que está faltando. Que está faltando. Porque às vezes até a pessoa tem a qualificação, trabalhou anos numa empresa, tem experiência, ou a empresa fechou, ou mudou de local, a pessoa não pôde acompanhar, ou foi demitida porque a atividade, num determinado momento, a atividade daquela empresa diminuiu. A pessoa até tem boa formação, mas precisa, como se diz, de um verniz. Precisa ser preparada para saber se portar diante de uma entrevista e até ter desenvoltura, perder a inibição, saber falar com o entrevistador. Outro erro muito comum no Brasil é que nós confundimos muito o ensino técnico com o ensino profissional.